Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Eu sou o Rubens Higueira e eu ajudo profissionais de logística a ganharem mais de R$ 8.000 por mês batendo as suas metas na logística. E nosso tema de hoje, eu vou falar sobre um ponto crítico para o atendimento do cliente que você tem que se atentar na hora de bater a sua meta na logística. O tema de hoje, um ponto crítico no atendimento ao cliente. E esse ponto crítico, se você não se atentar para esse ponto crítico, você corre um sério risco de não conseguir bater a sua meta. E vamos lá, numa empresa, qualquer empresa onde você trabalha, onde qualquer pessoa trabalha, no final das contas, nós temos o quê? Toda empresa tem um único objetivo. Qual que é esse objetivo? Atender os clientes da empresa, certo? Todas as áreas da empresa, elas trabalham com esse objetivo, né? Mesmo as áreas que não têm contato direto com o cliente, elas estão dando suporte para as outras áreas que têm um contato mais direto. Por exemplo, o RH da empresa, ele não se relaciona com os clientes da empresa, mas o RH, ele contrata as pessoas, treina as pessoas que vão ter ali um contato mais direto com o cliente. Pode ser no direto mesmo, ou pode ser com atividades que suportam a área de vendas, a área comercial. Então, no final das contas, todo mundo dentro de uma empresa está focado em quê? Focado em atender bem o seu cliente. E na logística, o atendimento ao cliente, ele já faz parte do nosso dia a dia. É algo que tudo que a gente faz no nosso dia a dia da logística, ele gira em torno do atendimento de um pedido do cliente. Então, qualquer atividade que você for pensar dentro da logística, sempre está envolvido o quê? O pedido de um cliente. E existem muitos pontos críticos quando a gente trata essa relação logística e clientes. E se a gente não se atenta para esses pontos críticos, a gente coloca em risco o atendimento do pedido de um cliente. E quando você coloca em risco o atendimento do pedido do cliente, você está colocando em risco o quê? Um compromisso que a sua empresa assumiu com aquele cliente. E se você não cumpre esse compromisso, você gera automaticamente uma insatisfação do seu cliente. Você prometeu uma coisa que não está cumprindo. Então é por isso que eu vou falar de hoje de um dos pontos críticos de atendimento ao cliente, que é o lead time total de entrega. Talvez para você seja muito comum, né? Isso é normal. Muitas pessoas que trabalham com logística, elas estão muito familiarizadas com o termo transit time. Só que eu não estou falando de transit time, eu estou falando de lead time total de entrega. São coisas diferentes. O transit time, ele é o quê? Ele é o tempo de trânsito ali das suas instalações, né, das instalações da sua empresa, da empresa onde você trabalha, pode ser da fábrica, do centro de distribuição, de um armazém, até as instalações do cliente. É nada mais, nada menos do que o tempo de viagem entre a origem, que é as suas instalações, até o destino, que são as instalações do seu cliente. Esse é o transit time. E é algo mais comum. Todo mundo fala, todo mundo já ouviu falar sobre o que é transit time, você traduzindo para o português, tempo de trânsito. Só que eu não estou me referindo a transit time. O transit time é uma coisa. Eu estou me referindo, sim, a lead time total de entrega. E aí é uma coisa completamente diferente. E é aqui que está o ponto que, se você não se atenta, você pode realmente assumir um compromisso com o seu cliente e esse compromisso simplesmente ele não ser cumprido. Então, o que é o lead time, né? As pessoas costumam confundir, né? Transit time e lead time, mas eu quero que você entenda que são coisas completamente diferentes. Então, deixa eu explicar para você primeiro o que é o lead time total de entrega. O lead time total de entrega, ele é a soma total de todos os tempos que são necessários para você preparar, né, para a empresa preparar o pedido de um cliente, né, até a entrega física desse pedido lá nas instalações do cliente. Esse é o lead time total. É a somatória de vários tempos, várias atividades que acontecem ali na preparação do seu pedido, do pedido do seu cliente. É a somatória de todos esses tempos, onde quando você soma tudo, você tem o lead time total. E, inclusive, um dos tempos que você soma é o transit time
que é o tempo de trânsito. Então, o transit time ele está incluído no lead time total de entrega. Ele é um dos componentes do lead time total de entrega. Por isso que são coisas que, quando você confunde, você erra bastante a promessa para o cliente em relação à data de entrega. Então, se o lead time é maior do que o transit time, né, você tem tudo ali dentro, né? Você tem todos os elementos, né, que envolvem lá a preparação do pedido do seu cliente. Então, se você confundir e você falar para o seu cliente, ó, que você vai receber um produto na data X, porque o tempo de trânsito da minha fábrica até as suas instalações são 5 dias. Se você não considerar os outros tempos, é aí que você pode cometer um erro quando você estiver se comprometendo. A gente costuma falar prometendo uma data de entrega para o seu cliente. E quando você falhar isso, você promete uma data e não cumpre, automaticamente você está penalizando o quê? Você está penalizando uma meta que nós temos na logística chamada meta de atendimento ao cliente. Então, quando você falha em atender, né? Quando falha em cumprir a data de entrega, que é um compromisso que você firmou com o seu cliente, quando você falha isso, você está penalizando a sua meta de atendimento ao cliente. Mas vamos entender um pouquinho mais por que o lead time total de entrega é algo assim tão crítico, né, para o atendimento do seu cliente. Eu vou te explicar por quê e eu queria que você pegasse nesse exemplo. Né? Esse exemplo eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Vamos pensar o seguinte, um cliente, ele liga, é um exemplo, tá? O cliente liga para a sua área de atendimento, a área de atendimento da empresa onde você trabalha, e ele faz um pedido. Ele faz um pedido e em poucos minutos esse pedido já está no sistema. Tem lá a pessoa da área de atendimento que em poucos minutos esse pedido já está no sistema da empresa. E aí, em pouquíssimos minutos depois que está no sistema da empresa, em pouquíssimos minutos, esse mesmo pedido já está no caminhão e esse caminhão já saiu, inclusive, para entregar o pedido para o seu cliente. Já está a caminho. Você percebeu nesse exemplo como tudo foi muito rápido? Desde o recebimento do pedido até o caminhão sair para entrega. Eu falei que tudo isso aconteceu em pouquíssimos minutos. Em poucos minutos, o pedido que o cliente colocou já estava a caminho da casa dele, lá das instalações dele. Isso acontece em que momento? Isso não acontece? Acontece. Isso acontece quando a gente pede, por exemplo, uma comida, né? Uma refeição pelo aplicativo. Só você trocar o caminhão pela moto. É exatamente isso que acontece. Você coloca seu pedido e rapidamente lá o pessoal já está preparando o pedido e já está despachando na moto e em poucos minutos ele vai estar sendo entregue aí na sua residência. Então, isso acontece nesses casos. Só que não é a realidade da grande maioria das operações. A maioria das operações não acontece dessa forma, que basta você ligar, já colocou o pedido em uns minutos e daqui a poucos minutos já está em cima do caminhão o pedido para sair para entrega. A maior parte das empresas não tem essa realidade. E como é que funciona a maior parte das empresas? Entre o recebimento do pedido e até a entrega desse pedido no cliente, tem muita coisa acontecendo. Tem muitas atividades que acontecem nesse meio tempo. E tem várias pessoas envolvidas. Às vezes mais de uma área envolvida. Dentro da logística, mas mais de uma área. E cada uma dessas atividades, ela tem o seu tempo. Cada uma dessas atividades tem o seu próprio tempo para ser executada. Então, quando você envia um pedido, né, quando o cliente chega e envia um pedido para a área de atendimento, certo? Da empresa. Uma área de atendimento ou customer service, aí depende como é o nome que chama na empresa onde você trabalha. Uma das coisas que ele vai querer saber da pessoa que está atendendo ele, qual que é? Quando que ele vai receber aquele pedido. Ele enviou o pedido, fala, tá ok, te mandei o pedido, agora me diz o seguinte, quando que eu recebo ele? Quando que ele vai chegar aqui na minha fábrica? Quando que ele vai chegar aqui no meu depósito? No meu centro de distribuição? Então, assim, ele precisa dessa data. E a empresa onde você trabalha, a área de atendimento, o que ela vai fazer? Ela vai ter que prometer uma data de entrega para o cliente. Ela vai ter que passar essa data para o cliente. Ele precisa disso. Por quê? Ela é muito importante para o seu cliente,
Porque ele precisa saber quando que esse produto que ele comprou vai estar disponível para ele. Pensa o seguinte, seu produto ele pode ser uma matéria-prima, ele pode ser um insumo lá para o seu cliente, para a fábrica do seu cliente, e ele já existe, né? Já existe um plano de produção já vinculado ao recebimento desse produto. Então a área de PCP já montou todo um plano de produção, a área de planejamento, considerando que o recebimento daquele produto vai acontecer em tal data, então naquela data pode produzir o produto do seu cliente. Por isso que a promessa de data tem que ser dada para o cliente de forma mais precisa possível. Não pode ser uma data aleatória. Porque você viu como é importante isso para ele? Porque se você informa uma data e acontece um atraso na entrega desse pedido, você vai prejudicar todo o planejamento de produção de quem? Do seu cliente. E, consequentemente, você vai estar penalizando o atendimento de algum compromisso que o seu cliente tem com os clientes dele. Olha o impacto disso. E quando porque você tem sempre que lembrar o quê? Que você está inserido em uma cadeia de suprimentos. E as empresas, elas estão amarradas umas às outras. Então, quando você atrasa, quando você tem algum problema em alguma etapa do processo, não vai ser só a primeira parte que vai ser penalizada. Provavelmente outras partes também serão. E aí, nesse exemplo, se você informa uma data errada para ele, por exemplo, se você, ao invés de utilizar o lead time total de entrega para prometer uma data, e você usa o transit time, que é bem inferior ao lead time, o que vai acontecer? Você vai estar prometendo uma data errada. E aí, com essa data errada, o que vai gerar? Vai gerar um não atendimento do seu cliente na data que foi prometida para ele, que foi combinada com ele. E, consequentemente, de novo, o plano de produção dele vai atrasar e as entregas, os compromissos dele com os clientes dele também vão ser prejudicados. Por isso que é muito importante você considerar todos os tempos envolvidos no processo, nesse processo de preparação de pedido até a entrega do pedido no seu cliente. E não apenas o transit time. E para você considerar todos os tempos envolvidos nessa operação, você tem que considerar o lead time total de entrega. Porque dessa forma você vai estar contemplando os tempos desde o recebimento do pedido até, de fato, a entrega no seu cliente. E aí a sua promessa, né, você vai conseguir dar uma promessa de data para o seu cliente muito mais precisa. E dessa forma você vai ter mais condições de bater a sua meta na logística, aquela meta de atendimento ao cliente. Porque você vai estar prometendo algo que é possível de ser cumprido. Mas vamos pensar no seguinte: se o cliente ele é tão importante, né, ele é tão importante para a empresa, e eu acho que você não tem dúvida disso, né, você tem certeza que o cliente é importante para a empresa. Na realidade, nenhuma empresa existiria se não existisse um cliente, né? A razão de existir da empresa é o cliente. Então, se o cliente é tão importante para a empresa, então por que uma informação tão crucial para ele, que é a data que ele vai receber esse produto, né? Por que às vezes a data de entrega do pedido ela é informada errada? Por que isso acontece? Né? Por que ela é informada errada? Por que é tão importante essa informação? E a maioria das vezes isso acontece por puro desconhecimento. Desconhecimento do quê? De todo o processo relacionado ao fluxo do pedido dentro da empresa. Às vezes as pessoas não conhecem e as pessoas estão muito familiarizadas com a questão do transit time. E aí usam o transit time sempre como referência para prometer uma data de atendimento para o cliente. Porque para as pessoas que têm um desconhecimento das operações logísticas como um todo, o transit time parece ser a informação mais correta para você realmente informar para o seu cliente quando que ele vai receber o pedido dele. E aí eles acabam usando, essas pessoas que desconhecem todos os detalhes da operação logística,
elas acabam usando o transit time para prometer e acabam se baseando nessa informação para falar qual que vai ser a data de entrega no cliente. E além disso, pode ser que a empresa, né, tenha os seus sistemas, né, os sistemas lá de informação, o ERP, já tenham inclusive sido parametrizados com essa informação. Qual a informação? Com a informação de transit time. Então, quando já fizeram lá o sistema, parametrizaram com os dados para calcular a data de entrega e colocaram o tempo de trânsito. O que é errado. E o que acontece com essa informação que está errada lá no sistema? Muitas vezes a pessoa da área de atendimento nem precisa calcular a data de entrega. Basta ela colocar o pedido, vai colocar o destino e no sistema já está parametrizado aquilo para informar com base naquele destino qual que é a data de entrega. E pode ser que já esteja calculando e vai falar com base naquilo que saiu no sistema, que está parametrizado, com uma informação de tempo de trânsito, e usando aquela informação, a pessoa da área de atendimento vai passar lá para o cliente uma informação, de novo, errada. Bom, ele vai receber essa informação vai estar errada, o pedido do cliente não vai chegar na data prometida, você não vai cumprir o que você combinou com ele, o que você prometeu para ele, e o que vai acontecer? Os atrasos eles vão começar a se tornar frequentes. E aquela meta que você tem de atendimento ao cliente, com certeza ela vai estar no vermelho. Eu não tenho dúvida disso. Porque você vai estar prometendo em cima de um tempo que não é o tempo total da operação. É um tempo de uma fração da operação. Por isso que essa informação, às vezes, ela é passada de forma errada para o cliente. Por puro desconhecimento de todos os detalhes da operação logística. Quais detalhes? Os detalhes relacionados ao fluxo do pedido, ao fluxo físico do pedido. E você precisa, né, reverter essa situação. Afinal das contas, você quer bater a sua meta na logística, quer bater a sua meta de atendimento. Então, o que você precisaria fazer de forma correta para realmente informar para o seu cliente, né, prometer uma data para o cliente que você consiga cumprir, que você consiga realmente fazer e entregar na data que você combinou. Para que essa data ela seja a mais precisa possível, que você consiga acertar ela com mais precisão, primeira coisa, você tem que conhecer os detalhes da operação logística. Você precisa entender cada uma das atividades que estão relacionadas diretamente à preparação de um pedido. Para atender uma demanda, quanto tempo que ela leva, né? Qual o tempo que é necessário para cada etapa ser executada naquela operação. E aí você vai ter todos esses tempos, esses pequenos tempos, e aí você soma ao tempo de trânsito, ao transit time. É de suma importância que você considere o lead time total de entrega sempre para prometer uma data para o seu cliente. E não apenas o tempo de trânsito. E isso você tem que fazer para todo tipo de modal. Então, se você trabalha numa empresa que utiliza diferentes modais, você precisa verificar os tempos, né, referente a cada modal. Os tempos, com certeza, não serão os mesmos, porque cada modal vai ter a sua peculiaridade. Cada um tem a sua operação própria. E até pode ser que algumas etapas vão ser iguais, ok? Pode até ser, mas o tempo de execução delas muda. Você pode ter uma preparação de um pedido, por exemplo, uma separação de um pedido, a preparação dele, de repente como é que você vai ter que embalar quando você vai transportar no modal rodoviário de um jeito, no modal aéreo pode ser que seja de um outro jeito. Você precisa às vezes de embalagens mais robustas que aguentem para evitar avarias. Então, a preparação da carga, a separação vai ser igual, mas o tempo de preparo dela pode ser diferente. Por isso que algumas vezes as atividades são iguais, mas os tempos são diferentes. E aí você precisa considerar a peculiaridade de cada tipo de modal quando você faz essa análise de lead time total de entrega. Deixa eu te dar um exemplo aqui de uma situação de transporte rodoviário. O transporte rodoviário tende a ser, né,
o modal mais simples. Então vamos considerar o seguinte, que quando você recebe um pedido, e aí esse processo começa a andar dentro da logística, vai ter o quê? A separação da carga, a preparação da carga, aí você faz o carregamento no caminhão e do caminhão ele vai a viagem até o cliente. Esse é bem simples, né? Bem simples. Mas vamos pensar que no mesmo modal, o exemplo desse rodoviário, vamos deixar isso um pouco menos simples. Vamos supor que para aquele pedido, você já não basta apenas carregar e já vai direto para o cliente. Você precisa de um ponto de redespacho, um local que você vai fazer um cross-docking, né? Você vai trocar de veículo. Então o que vai acontecer? Você também vai preparar a carga, você também vai separar a carga, vai preparar a carga e vai fazer o carregamento. Só que ao invés de ir direto para o seu cliente, já não vai mais direto para o cliente. Ele vai para onde? Vai para um local, para uma instalação de cross-docking de redespacho. Lá ele vai descarregar esse caminhão e vai carregar em um outro. E depois que ele carregar nesse outro, é que ele vai seguir viagem até o seu cliente. E olha, que pode ser que entre descarregar de um caminhão e carregar em outro, não aconteça no mesmo dia. Pode ser que você não tenha uma frequência, né, de transporte diário para aquele destino que você tem que entregar o pedido para o seu cliente. Você precisa considerar isso. Você vê, é o mesmo modal rodoviário. Porém, os lead times totais de entrega são diferentes. E se você promete para o seu cliente uma entrega, se você promete uma data de entrega baseada no primeiro cenário, que é mais rápido que o segundo, o que vai acontecer? Você não vai conseguir prometer a data correta. Você vai estar prometendo com base na data mais curta, mas é a operação mais simples. E se a operação do seu cliente não for aquela, vai atrasar a entrega. Então, assim, é importante, muito importante, que para você conseguir realmente prometer uma data correta de entrega para o seu cliente, que você conheça bem a operação. Que você entenda cada uma das atividades para que você consiga realmente ter o lead time total de entrega. Ali, conhecer o lead time total de entrega. Fazendo isso, você fica muito mais próximo de bater sua meta. Você fica ali no caminho certo de bater a sua meta na logística. Então, você tem que considerar isso não só para o modal rodoviário, isso aqui também é muito válido para o transporte aéreo e o transporte marítimo. E para esses modais, né, o modal aéreo e o modal marítimo, além das etapas, né, que você tem de separação, preparação, carregamento, você também tem outras etapas. Até o embarque no avião ou até o embarque no navio. Tem mais etapas envolvidas nisso. Então, para você prometer a data correta para o seu cliente, você também tem que considerar, além dessas etapas que tem a mais no transporte aéreo e no marítimo, você tem que considerar a disponibilidade. Disponibilidade de avião, disponibilidade de navio. Você precisa saber a frequência que eles têm, né? As frequências de saídas. Não é diferente do modal rodoviário, que a disponibilidade muitas vezes ela é imediata, ela é rápida. No marítimo e no aéreo, você precisa reservar espaço, você precisa saber quando aquilo vai acontecer. Então, é mais um elemento para você considerar ali quando você for prometer a data de entrega para o seu cliente. Você precisa considerar essa etapa de frequência de embarques e disponibilidade de espaço para você conseguir carregar, embarcar o pedido do seu cliente. Então, após feito tudo isso, você consegue sim informar para o seu cliente uma data mais precisa de entrega. E aí você pode falar para mim, mas Rubens, pode acontecer de atrasar um avião, atrasar um navio. O avião tem bem menos chance de atraso, mas pode acontecer. Tá? Pode acontecer, mas geralmente recupera rápido. E realmente o navio ele tem uma questão de flutuar as datas que é maior. Realmente ele tem essa questão, porque as viagens são muito mais longas. Pode acontecer sim, mas um atraso, né, um desvio de 1, 2 dias é algo
tolerável, porque é algo que o seu cliente compreende, que o navio, quando você fala aquela data que ele vai receber o pedido, né, e tem um embarque marítimo envolvido, é claro para a pessoa do outro lado, que trabalha com logística, que existe uma possibilidade daquele dia ser 1 ou 2 dias a mais. De qualquer forma, é importante que você dê essa ciência para ele. Comente, olha, o embarque marítimo ele vai chegar no dia tal, porém pode ter uma flutuação e aí você consegue, inclusive, estimar isso melhor, junto com o seu armador, junto com a agente de cargas, qual que é o tempo que tem flutuado. Ah não, olha, coloca uma margem de 2 dias. Aí você pode passar para o seu cliente que vai chegar entre o dia tal e o dia tal. Isso já dá uma visibilidade muito boa para ele. Lembra que essa informação é crucial para ele alimentar o quê? O plano de produção. Para ele garantir que a produção que ele está planejando vai acontecer naquela data e que ele vai conseguir cumprir os compromissos que ele tem com os clientes dele, com os pedidos que ele tem que entregar para os clientes dele. Tá bom? Então, quanto mais precisa for essa informação, mais você está ajudando ele a ter uma informação precisa para garantir os atendimentos dos clientes que ele tem lá já a relação. Ok? Por isso que você fazendo tudo isso, considerando o lead time total de entrega, você vai ter condição de prometer uma data muito mais precisa para o seu cliente e que você realmente vai conseguir cumprir, vai conseguir atender. E dessa forma, você vai estar muito mais próximo, muito mais perto de bater a sua meta na logística, aquela meta de atendimento ao cliente. Bom, hoje o tema foi esse, é um tema, às vezes, passa despercebido pelas pessoas, as pessoas podem esquecer, né, algumas coisas da etapa da logística e quando esquecem, acaba comprometendo a data de promessa. E a data de promessa, ela é muito importante. A gente precisa prometer para o cliente sempre o que vai acontecer da forma mais precisa. E uma coisa que eu falaria para você aqui toma cuidado só em não querer gerar para ficar numa situação mais segura, né? Para não fazer uma data de promessa muito maior, criar uma gordura nela, só para não errar. Tá? Se você tem uma flutuação de data, tudo bem, você pensa nessa flutuação, estuda o que está acontecendo nessa flutuação e calibra melhor essa data. Mas calibra com base em dados. Tá? Não vai calibrar só porque você quer estar numa posição mais confortável, mais segura. Tá? Então fica atento para isso, não coloca... já vi casos de pessoas colocarem no sistema o dobro do tempo de entrega só para ficar numa posição mais confortável e assim nunca vai ter atraso. Tá? E o objetivo não é esse, que quando você quer realmente falar uma data precisa. E nós da logística precisamos melhorar sempre isso. Tá legal? Então esse aqui é só um ponto para você não deixar de fora isso, para não correr esse risco de daqui a pouco uma data, um prazo que seria de 5 dias, você colocar 15 só para não correr o risco de atrasar a entrega. Tá legal? Então eu espero você na próxima. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.